Santo Agostinho de Canterbury. Neste novo vídeo falaremos de Santo Agostinho de Canterbury, considerado o santo fundador da Igreja Católica na Inglaterra. Sua festa é no dia 27 de maio. Santo Agostinho de Canterbury é considerado um dos maiores evangelizadores, ao lado de São Patrício da Irlanda e São Bonifácio, na Alemanha. Tem o grande mérito de haver direcionado a Inglaterra para a evangelização. Era superior do convento beneditino de Roma, quando o sumo pontífice, São Gregório Magno, foi iluminado com o desejo de, no ano de 596, tratar de evangelizar a ilha da Inglaterra pagã. Conhecendo o espírito generoso e empreendedor de Agostinho, que não se acovardava ante nenhuma dificuldade e, ademais, das suas grandes virtudes, o Papa o enviou com 39 monges para tratar de converter aos pagãos saxões. E sucedeu que, ao chegar Agostinho e seus 39 companheiros à costa, onde se tomava a embarcação para chegar à Inglaterra, lhes contaram terríveis barbaridades acerca dos habitantes daquela ilha. E os outros missionários sentiram muito medo e enviaram o santo para que fosse a Roma para contar ao pontífice o perigoso que era aquilo que iriam empreender. Agostinho foi falar com o Papa, mas São Gregório o animou de tal maneira, recordando-lhe que Deus lhes concederia a boa vontade daquela gente, que já desde então Agostinho não mais deixou-se desanimar pelos temores. Na Inglaterra mandava o rei Etelberto, que tinha uma esposa muito santa, conhecida posteriormente por Santa Berta. E o primeiro presente que Deus concedeu aos novos missionários foi dar-lhes a boa vontade do rei. Este os recebeu muito carinhosamente e lhes pediu que o ensinassem a religião. E tanto lhe agradou que logo se fez batizar. Ele lhes presenteou seu palácio real para que servisse de convento aos missionários e lhes deu um templo em Canterbury para que ali ensinasse. E nesse local está agora a mais famosa catedral da Inglaterra, a Catedral de Canterbury. O rei deu liberdade aos súditos para que escolhessem a religião que quisessem seguir, mas lhes recomendou que se instruíssem na religião de Jesus Cristo. E tanto agradou àquela gente os ensinamentos de Agostinho e seus monges, que no Natal do ano de 597 se fizeram batizar 10.000 ingleses. E entre os novos batizados estavam os que ocupavam os cargos mais importantes da nação. Agostinho enviou a 2 dos seus melhores monges a Roma para contar ao sumo pontífice tão boas notícias. E o Papa, em câmbio, lhe enviou a nomeação de arcebispo e outro bom grupo de missionários, e cálices e livros para celebrações e muitas imagens religiosas que essa gente recém-convertida lhes agradava muitíssimo. São Gregório se alegrou muito ante notícias tão consoladoras e lhe recomendou a Santo Agostinho um simpático plano de trabalho. São Gregório, sabendo que a principal virtude do bispo Agostinho era a docilidade aos seus superiores, lhe enviou as seguintes recomendações. Primeiro, não destruir os templos dos pagãos, senão os converter em templos cristãos. Segundo, não acabar com todas as festas dos pagãos, senão as converter em festas cristãs. Por exemplo, ele celebrava as festas dos seus ídolos com grandes banquetes, nos quais participavam todos, pois fazer esses mesmos banquetes, mas em honra dos mártires e santos. E terceiro, dividir o país em 3 dioceses: Canterbury, Londres e York. Nosso santo cumpriu exatamente estas recomendações, que lhe produziram muitos bons resultados, e foi nomeado pelo Papa chefe de toda a Igreja Católica da Inglaterra, arcebispo primado. Nas reuniões, sobressaía entre todos pela sua grande estatura e por sua presença muito venerável, que infundia respeito e admiração. Santo Agostinho escrevia frequentemente desde a Inglaterra ao Papa São Gregório, em Roma, pedindo-lhe conselhos em muitos casos importantes. E o sumo pontífice lhe escrevia certas advertências muito práticas, como a apresentada a seguir. Deus lhe concedeu o dom de fazer milagres. Ele deixou a imensa honra de converter a muitíssimos pagãos ao cristianismo.
e de que as pessoas o queiram e o estimem muito. Porém, cuidado, meu amigo, que isto não lhe produza o orgulho. Alegre-se de haver recebido estes presentes do bom Deus, mas tenha temor de não os aproveitar devidamente. Console-se ao ver que, com os milagres e a pregação, logra que tantos pagãos se tornem cristãos católicos. Mas não vá crer-se melhor que os demais, porque então lhe estaria roubando a Deus a honra e a glória que somente ele merece. Há muitos que são muito santos e não fazem milagres nem falam de forma bonita. Assim que não há que encher-se de orgulho por haver recebido estas qualidades, senão alegrar-se muito, ao ver que Deus é mais amado e mais glorificado pelas pessoas. Muito lhe serviram a Agostinho estes conselhos para se manter humilde. Depois de haver trabalhado por vários anos com todas as forças de sua alma para converter ao cristianismo o maior número possível de ingleses, e por organizar da melhor maneira que pôde a Igreja Católica na Inglaterra, Santo Agostinho de Canterbury morreu santamente em maio do ano de 605. Em um dia como hoje foi o seu enterro. Desde então, gozou de grande fama de santidade naquela nação e em muitas outras partes do mundo.